Seção 12. 28 de janeiro de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador, eu recebi uma ligação de Henry Purrariz esta tarde. Ele estará aqui no próximo mês. Eu gostaria de perguntar se é possível que ele se junte a nosso círculo e faça perguntas. E também se Michael Delbrenovic, que também é conhecido como George Hunt Williamson, viesse aqui, estaria tudo bem se ele estivesse no círculo. Estas entidades, no presente, não estão apropriadamente sintonizadas para o trabalho em particular devido a vibrações de distorções que, por sua vez, são devidas a uma recente falta de tempo e espaço, que vocês chamam de ocupação. Seria requerido que estas entidades gastassem um breve tempo e espaço, em cada ciclo diurno de seu planeta, em contemplação. Em um tempo e espaço futuro de seu contínuo, é solicitado que você pergunte novamente. Este grupo é altamente equilibrado para as distorções vibratórias deste instrumento devido a, primeiramente, contato com o instrumento de forma diária. Em segundo lugar, devido ao contato com o instrumento em períodos de meditação. E, em terceiro lugar, através de um complexo de distorção pessoal de mente, corpo e espírito na direção da contemplação que, em soma, tornam este grupo efetivo. Questionador, obrigado. Continuando com a sessão anterior, você mencionou que os cruzadores de Orion vieram para cá em carruagens. Você poderia descrever uma carruagem? O termo carruagem é um termo usado em guerra entre suas pessoas. Este é o seu significado. A forma de uma nave de Orion é uma das seguintes. Primeiramente, a prolongada. Forma oval que é de uma natureza mais escura que metálica, mas que tem uma aparência metálica, se vista na luz. Na ausência da luz, ela parece ser vermelha ou flamejante de alguma forma. Outras naves incluem objetos em forma de disco de natureza pequena, com aproximadamente 3,5 metros em suas medidas de diâmetro, e forma de caixa de aproximadamente 12 metros de lado, em suas medidas. Outras naves podem tomar a forma desejada através do uso de mecanismos de controle de pensamento. Existem vários complexos de civilizações que trabalham dentro deste grupo. Algumas são mais capazes de usar a infinidade inteligente do que outras. A informação é muito raramente compartilhada, portanto, as carruagens variam muito em forma e aparência. Questionador, existe algum esforço da Confederação para impedir que as carruagens de Orion cheguem aqui? Todo esforço é feito para manter este planeta em quarentena. Entretanto, a rede de guardiães, muito parecida com qualquer outro padrão de patrulha em qualquer nível, não impede que todas as entidades penetrem a quarentena, pois seu pedido é feito em luz e amor. A lei do Uno prevalecerá com aquiescência. Se o pedido não for feito, devido ao escape pela rede, então ocorre a penetração desta rede. Questionador, quem faz este pedido? Sua questão não está clara. Por favor, reformule-a. Questionador, eu não entendi direito. Como a Confederação impede uma carruagem de Orion de penetrar a quarentena? Quais ações eles? Existe contato no nível de forma de luz ou existência em corpos de luz dependendo do nível de vibração do guardião. Esta varredura dos guardiães alcança os campos de energia de sua terra na tentativa de se tornarem cientes de quaisquer entidades que se aproximam. Uma entidade que está se aproximando é aclamada em nome do Criador. Qualquer entidade então aclamada é banhada no amor-luz e irá, por livre-arbítrio, obedecer à quarentena devido ao poder da lei do Uno. Questionador, o que aconteceria à entidade se ela não obedecer à quarentena, após ser aclamada? Não obedecer à quarentena após ser aclamada, no nível do qual nós falamos, seria equivalente a você não parar ao andar em direção a uma parede sólida de tijolos. Questionador, o que aconteceria à entidade então se ela fizesse isso? O que aconteceria à sua carruagem? O Criador é um ser. O nível vibratório daqueles capazes de alcançar os limites da quarentena é tal que, ao ver a rede de amor-luz, é impossível quebrar esta lei. Portanto, nada acontece. Nenhuma tentativa é feita. Não existe confronto. Os únicos seres capazes de penetrar a quarentena são aqueles que descobrem janelas ou distorções no contínuo de espaço-tempo que envolvem os campos de energia do seu planeta. Através destas janelas, eles veem
Estas janelas são raras e imprevisíveis. Questionador: isto seria responsável pelo que chamamos de ondas de OVNIs, onde um grande número de OVNIs aparecem, como em 1973. Isto está correto. Questionador: bem, então a maioria dos OVNIs que vemos nos nossos céus é do grupo de Órion. Muitos dos vistos em seus céus são do grupo de Órion. Eles enviam mensagens. Algumas são recebidas por aqueles que são orientados na direção do serviço a outrem. Estas mensagens são então alteradas para serem aceitáveis por aquelas entidades enquanto avisam sobre dificuldades à vista. Isto é o máximo que as entidades que servem a si podem fazer ao encontrar aqueles que desejam servir a outrem. Os contatos, que o grupo considera mais úteis à sua causa, são aqueles contatos feitos com entidades cuja orientação é na direção do serviço a si. Existem muitas entidades forma-pensamento em seus céus que são de natureza positiva e são as projeções da Confederação. Outros avistamentos são devidos à visualização inadvertida do mecanismo óptico de suas pessoas de armamentos de seu próprio governo. Questionador: qual grupo contatou Henry por Harish em Israel, em torno de 1972? Nós devemos nos abster de responder esta questão devido à probabilidade daquele, que você chama Henry, ler esta resposta. Isto causaria distorções em seu futuro. É necessário que cada ser use livre e completo discernimento a partir do self do todo, que está no coração do complexo de mente, corpo e espírito. Questionador: isto também se aplica para responder quem estava contatando o grupo no qual eu estava originariamente em 1962. Esta questão pode ser respondida. O grupo contatado era da Confederação. Questionador: eles tinham alguma de suas naves na nossa área naquele tempo? Não era uma nave. Era uma forma-pensamento. Questionador: você mencionou que os cruzadores de Órion, quando eles penetram a rede, fornecem informações tanto técnicas quanto não técnicas. Nós sabemos o que você quer dizer com informações técnicas, mas qual tipo de informações não técnicas eles dão àqueles que contatam? Estou correto ao supor que tudo isso é feito através de comunicação telepática? Isto está correto. Através da telepatia, a filosofia da lei do Uno com a distorção do serviço a si é promulgada. Em grupos avançados existem rituais e exercícios dados e estes têm sido escritos bem como as entidades orientadas ao serviço a outrem têm escrito a filosofia promulgada por seus professores. A filosofia diz respeito ao serviço de manipulação de outrem para que eles possam experimentar serviço na direção de outrem, então através desta experiência, se tornarem capazes de apreciar o serviço a si. Estas entidades, então, se tornariam orientadas na direção do serviço a si e ainda manipular outrem para que, assim, eles, na sequência, possam experimentar o serviço em direção a outrem. Questionador: esta seria a origem do que chamamos de magia negra? Isto está correto em um sentido, incorreto em outro. O grupo de Órion tem ajudado os assim chamados negativamente orientados, dentre seus complexos de mente, corpo e espírito. Estas mesmas entidades estariam se preocupando com o serviço a si de qualquer maneira e existem muitos, nos seus assim chamados planos interiores, que são negativamente orientados e então disponíveis como professores interiores ou guias e assim chamados possuidores de certas almas que buscam esta distorção na direção do serviço a si. Questionador: é possível que uma entidade aqui na Terra esteja tão confusa ao ponto de chamar por ambas a Confederação e o grupo de Órion, de forma alternada, depois o outro, inaudível e de volta para inaudível? É inteiramente possível, para o canal dessintonizado, como você chama este serviço, receber ambas comunicações positivas e negativas. Se a entidade na base desta confusão é orientada na direção de serviço a outrem, a entidade começará a receber mensagens de destruição. Se a entidade na base do complexo de existência é orientada no sentido do serviço a si, os cruzadores, que neste caso, não acham necessário mentir, irão simplesmente começar a dar a filosofia que estão aqui para dar. Muitos dos seus assim chamados contatos, entre suas pessoas, são confusos e autodestrutivos devido aos canais serem orientados na direção do serviço a outrem mais, no desejo por provas, estavam abertos à informação mentirosa dos cruzadores que, então, foram capazes de neutralizar a efetividade do canal. Questionador: a maioria dos cruzadores é de quarta densidade.
Existe uma maioria de quarta densidade. Isto está correto. Questionador. Um indivíduo na quarta densidade normalmente aparece, ou eles são normalmente visíveis para nós? O uso da palavra normal é um que confunde o significado da questão. Deixe-nos reformular por clareza. A quarta densidade é, por escolha, não visível à terceira densidade. É possível, para a quarta densidade, ser visível. Entretanto, não é escolha da entidade de quarta densidade ser visível devido à necessidade de concentração em um complexo vibracional consideravelmente difícil, que é a terceira densidade que você experimenta. Questionador. Existem indivíduos da Confederação ou de Orion, vivendo na Terra, visíveis a nós importantes em nossa sociedade neste momento? Andando entre nós? Não existem entidades de nenhum dos grupos andando entre vocês, neste momento. Entretanto, os cruzadores de Orion usam dois tipos de entidades para cumprir suas ordens, digamos. O primeiro tipo é uma forma pensamento, o segundo, um tipo de robô. Questionador. Você poderia descrever o robô? O robô pode se parecer com qualquer outro ser. É uma construção. Questionador. O robô seria o que é normalmente chamado de homens de preto. Isto está incorreto. Questionador. Quem são os homens de preto? Os homens de preto são um tipo de entidade forma-pensamento que possuem um certo estado do ser em sua composição. Eles possuem certas características físicas dadas a eles. Entretanto, sua verdadeira natureza vibratória não possui características vibracionais de terceira densidade, portanto, eles são capazes de se materializar e desmaterializar quando necessário. Questionador. São todos estes homens de preto então usados pelos cruzadores de Orion? Isto está correto. Questionador. Se um viesse me visitar e eu o pegasse e o trancasse em um armário, eu poderia mantê-lo ali? Ou ele desapareceria? Depende do tipo de entidade que você pegar. Você é talvez capaz de perceber uma construção. A construção poderia ser mantida por um período breve, apesar destas construções também terem habilidade de desaparecer. A programação destas construções, entretanto, torna mais difícil para controlá-las remotamente. Você não seria capaz de pegar uma entidade forma-pensamento do tipo homem de preto, como você as chama. Questionador. Isto seria contra a lei do Uno e eu cometeria um erro ao agarrar estas entidades? Não existem erros sob a lei do Uno. Questionador. O que eu estou dizendo é se eu estaria me polarizando mais na direção do serviço a si ou na direção do serviço a outrem quando eu realizar esta ação de trancar uma forma-pensamento ou construção. Você pode considerar essa questão por você mesmo. Nós interpretamos a lei do Uno, mas não há extensão de aconselhá-lo. Questionador. Obrigado. Bem, você falou de andarilhos. Quem são os andarilhos? De onde eles vêm? Imagine, se desejar, as areias de suas praias. Tão incontáveis quanto os grãos de areia, são as fontes da infinidade inteligente. Quando um complexo de memória social alcança o completo entendimento de seu desejo, ele pode concluir que seu desejo é servir a outrem com a distorção no sentido de estender sua mão, figurativamente, a quaisquer entidades que chamem por ajuda. Estas entidades, as quais você pode chamar de irmãos e irmãs da dor, se movem na direção deste chamado de dor. Estas entidades são de todas as partes da criação infinita e são atadas unidas pelo desejo de servir nesta distorção. Questionador. Quantas delas estão encarnadas na Terra agora? O número é aproximado devido ao pesado influxo daqueles nascidos neste tempo devido à necessidade intensiva de iluminar a vibração do planeta e, assim, ajudar na colheita. O número se aproxima de 65 milhões. Questionador. A maioria destes são da quarta densidade? De qual densidade eles vêm? Poucos são da quarta densidade. A maior parte dos andarilhos, como vocês os chamam, são da sexta densidade. O desejo de servir deve ser distorcido na direção de grande pureza mental e o que você pode chamar de tolice ou bravura, dependendo do julgamento de seu complexo de distorção. O perigo do andarilho é que ele se esquecerá de sua missão, se tornará karmicamente envolvido, e assim será varrido para o turbilhão que ele encarnou para ajudar a destruir. Questionador. O que uma dessas entidades pode fazer para se tornar karmicamente envolvida?
Você poderia nos dar um exemplo? Ra, uma entidade que age de uma maneira conscientemente desamorosa em ação para com outros seres, pode se tornar karmicamente envolvida. Questionador, eu acabei de ter um pensamento. Algum desses andarilhos tem transtornos físicos, nesta situação da Terra? Ra, devido à extrema variação entre as distorções vibracionais da terceira densidade e aquelas das densidades mais densas, se você desejar, os andarilhos têm como uma regra geral alguma forma de deficiência, dificuldade ou sentimento de alienação, que é severo. As mais comuns dessas dificuldades são alienação, a reação contra as vibrações planetárias por distúrbios de personalidade, como você os chamaria, e transtornos do complexo do corpo indicando dificuldade em ajustar as vibrações planetárias tais como alergias, como vocês as chamariam. Questionador, existe uma melhor forma para estas entidades se curarem de seus transtornos físicos? Esta será a última questão completa deste tempo e espaço. A distorção da autocura se resulta da realização da inteligência infinita latente no interior. Isto está bloqueado, de alguma forma, naqueles que não estão perfeitamente balanceados em complexos de corpos. Os bloqueios variam de entidade para entidade. Ela requer a percepção consciente da natureza espiritual da realidade, se você desejar, e das torrentes correspondentes desta realidade para dentro do complexo individual de mente, corpo e espírito para que a cura ocorra. Nós usaremos este instrumento como exemplo. As porções de seus transtornos, como vocês chamam este complexo de distorção, que podem ser aperfeiçoadas em equilíbrio, são devidas primariamente ao bloqueio do raio índigo ou centro de energia pineal. Este centro recebe a energia inteligente de todas as fontes legítimas de dentro da una criação, isto é, legítimas nesta distorção ou ilusão de terceira densidade. Se não existir bloqueio, estas energias jorram ou correm para baixo no complexo mente-corpo do espírito, aperfeiçoando momento por momento o complexo do corpo do indivíduo. Este instrumento também experimenta alguma distorção do centro de energia de raio verde que vocês podem chamar de centro do coração. Está demasiadamente aberto devido à distorção intensa de desejo da parte deste complexo mente-corpo-espírito na direção do serviço a outrem, ou como você poderia chamar, amor universal. Esta entidade, portanto, se esgota sem considerar suas reservas de distorção mente-corpo-espírito em relação ao que você chama de força ou energia. Esta distorção é primariamente devida ao bloqueio do raio índigo. Como nós dissemos anteriormente, a distorção de equívoco do instrumento responsável por este bloqueio é a orientação básica na direção de uma crença em desmerecimento. A distorção de desmerecimento bloqueia o livre fluxo de energia inteligente. O sétimo raio violeta está intacto, isto sendo não apenas um receptor de energia, mas uma soma total do nível vibratório do indivíduo. Os outros centros de energia também estão bem claros. A solução para a cura neste caso é a ação que coloca em prática o entendimento pacificante em distorção de humildade que a entidade é uma com o Criador, portanto perfeita e não separada. Em cada caso do que você chamaria saúde debilitada, um ou mais destes centros de energia está bloqueado. A inteligência do complexo mente-corpo-espírito precisa então ser alertada tanto por si como curandeira ou pelo catalisador de outro curandeiro, como nós dissemos anteriormente. Existe mais uma pergunta breve antes de fecharmos esta sessão. Questionador, é possível para você nos dizer se algum de nós três somos e estamos sendo andarilhos? Ao examinar cada um dos complexos mente-corpo-espírito presentes, nós encontramos uma certeza já completa desta ocorrência. Portanto, não encontramos dano ao recapitularmos esta ocorrência. Cada um dos presentes são andarilhos buscando uma missão, se você desejar. Questionador, obrigado. Existe alguma coisa que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável? Nós pedimos para que você realinhe o objeto sobre o qual os símbolos estão. Não é uma distorção significante para uma seção apenas, mas você encontrará, ao medir o agrupamento inteiro, que o lugar de descanso está a 1,4 graus do alinhamento correto, o lugar de descanso um adicional de meio grau fora da orientação apropriada. Não se preocupem demasiadamente com isto na presente ligação espaço-tempo, mas não permitam que estas distorções permaneçam por um longo período ou o contato se tornará gradualmente debilitado. Eu sou o Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador.
Sigam adiante se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.